Graça e paz, querida e amada igreja, primeira igreja batista do Recife. Mais uma vez estamos aqui, reunidos para cultuar ao Senhor. E como é bom podermos louvar a Ele, exaltar o Teu grande nome, dizer como é maravilhoso o amor que Deus tem por nós. E eu convido você a participar agora desse culto, a fazer desse momento aqui um culto seu para o nosso Deus. Então, organize o seu ambiente onde você está, chame os demais da sua casa para participar também. Se possível, silencie o celular ou qualquer outra coisa que possa se tornar um impedimento para o seu culto para o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar a Ele, vamos cantar louvores a Ele. Cante também você, sua família, que esse tempo seja um tempo especial de edificação para as nossas vidas. Eu te convido também a ler a palavra do Senhor agora comigo, lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os seus membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É debaixo dessa graça, dessa liberdade, em que nós podemos nos expressar a Ele o nosso amor, a nossa devoção. Eu convido você para cantar esses louvores conosco, para orar conosco. Queria continuar celebrando, dizendo isso: a Tua palavra, Senhor, é que me guia, me sustenta. Tua palavra, Senhor, eu posso confiar. No rio de Tuas promessas, minha alma beberá. O que a palavra é mais para você? Em Tua palavra encontrei refúgio e proteção, socorro nas horas de angústia, paz ao coração. Lâmpada para os meus pés, luz pro meu caminhar. É Tua palavra, Senhor, é Tua palavra. Tua palavra, Senhor. Em Tua palavra, Senhor, eu posso confiar. No rio de Tuas promessas, minha alma beberá. Em Tua palavra encontrei refúgio e proteção, socorro nas horas de angústia, paz ao coração. Lâmpada para os meus pés e luz pro meu caminhar. É Tua palavra, Senhor, é Tua palavra. Pois em Ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar em Teus caminhos, que é Tua vontade experimentar. Pois em Ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar
tua vontade experimentar. Lâmpada para os meus pés e luz pro meu caminhar. É tua palavra, Senhor, é tua palavra, pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar em teus caminhos e a tua vontade experimentar. Pois em ti eu tenho crido e a cada dia aprendido andar em teus caminhos e a tua vontade experimentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na palavra de Deus a gente aprende uma coisa maravilhosa. Cadê as crianças? Estão aí as crianças? Chama as crianças para a sala. E é o próprio Jesus, o autor da palavra, que ensina para a gente, para nós adultos e crianças. Eu quero lembrar isso a vocês, como vocês são especiais, como vocês são importantes. Jesus usou vocês como exemplo para a gente, para os adultos. Olha, o caminho para o céu tem que ser com um coração semelhante ao de uma criança. Obrigado, crianças, por serem exemplos para nós. E que os nossos corações, os corações dos adultos, sejam semelhantes ao coração de uma criancinha pequena, criancinha de leite, aquela criancinha de 2, 3 anos. É assim que Jesus ensina. E a gente vai cantar uma canção que é sobre Jesus, que é o nosso amigo campeão. Acho que vocês já aprenderam, todo mundo já sabe em casa, né? Vamos cantar ela agora. Jogar videogame, também futebol, brincar na areia num dia de sol, viver aventuras, correr e pular. O mais importante é a Cristo adorar. Antes de tudo Ele é, hoje e sempre será. Forte e poderoso e mora no meu coração. Jesus é meu amigo campeão. Antes de tudo Ele é, hoje e sempre será. Forte e poderoso e mora no meu coração. Jesus é meu amigo campeão. Jesus é meu amigo campeão. Jesus é meu amigo campeão. Aleluia, Jesus é nosso amigo campeão. E queria orar por vocês, crianças. Queria convidar os pais para estarem orando, os cuidadores, os tios, para estarem orando pelas crianças. E não só pelas crianças, a gente ora também pelas famílias. Como nossas famílias precisam de oração nesses tempos, nesses dias que a gente tem passado. E vamos juntos, nós daqui vamos estar orando, e vocês aí em casa também vão estar orando. Vamos orar por nossas famílias nesse momento, por aquelas pessoas que estão doentes, que você sabe, por agradecer aquelas que ficaram boas. Se você sabe que tem alguém que está passando necessidade, coloque em oração também, procura saber como ajudar. Vamos fazer isso nesse momento?
Pai amado, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento de celebração. Obrigado, Deus, mais uma vez por estar aqui na tua casa de oração, com os meus irmãos, com os meus amigos, com a tua igreja, celebrando o teu nome. Falta muita gente, falta aquele calor humano, mas já é bom estar aqui junto dos irmãos, cantando, celebrando o teu nome. Pai amado, e em nome de Jesus, nós estamos cantando, celebrando ao Senhor. E é ao Senhor que nós trazemos a nossa oração, apresentando nesse momento, Deus, cada criança. Ó Deus, o futuro delas te pertence. Cuida delas, cuida das emoções, cuida da saúde, cuida do psicológico, do físico, Deus, do espiritual. Cuida de cada criança, Deus. O teu Espírito Santo esteja perto de cada uma delas. Os teus anjos, coloca teus anjos perto de cada criança, protegendo e cuidando dela. Da mesma forma, Pai, cuida dos pais. Dá sabedoria para criar as crianças, dá sabedoria para investir tempo, dá sabedoria para entender a linguagem da criança, dá sabedoria, Deus, para abrir mão, às vezes, de um pouquinho de tempo e dedicar-se mais às crianças. Ensina, Deus, cada pai, cada mãe, cada avô, avó, cada pessoa responsável por uma criança, Deus, que está ouvindo essa oração. Ó Espírito Santo de Deus, ministra no coração de cada um deles. E assim, Pai, cuida de nossas famílias. Ó Deus, a família é o modelo que o Senhor instituiu para passar teu reino, para passar a tua graça, para passar o teu amor. E como Satanás tem investido nas famílias, ó Deus, tem destruído a imagem da mulher, tem denegrido a imagem da mulher, tem denegrido a imagem do pai, do sacerdote, do homem. Ó Pai amado, em nome de Jesus, como nós precisamos da tua intervenção, do teu socorro. Espírito Santo de Deus, visita cada família e restaura isso, Deus. Nós cremos que o Senhor pode fazer, por isso que nós estamos nesse momento cultuando e orando ao Senhor, pedindo isso, Pai. Faz isso no nome de Jesus. Nós pedimos, no nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, a gente vai ter um momento também especial, que é culto, que é adoração, que é prova de amor, que é prova de que a gente se interessa pelo reino, que é o momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Você vai estar vendo aí, passando algumas imagens das ações da igreja, desde das quentinhas que o irmão Valmir distribui durante a semana. A gente já tem chamado ele de missionário Valmir, e não só Valmir, a gente às vezes enfatiza Valmir, mas toda a equipe que vem, que sai de casa, que gasta tempo e oferece o seu tempo, o seu recurso para abençoar os moradores de rua. E não só as quentinhas, mas as cestas básicas. Quantas cestas básicas a igreja tem conseguido? Nesse momento você está vendo as ações da igreja e como é importante o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa doação. Assim também o desafio jovem, o agir, o agem. Gente, é muita coisa que a igreja faz, é muita responsabilidade, é muita gente sendo cuidada pela igreja, pela PIB Recife. E nós pedimos a você que continue doando, continue firme no seu dízimo, não como troca, não por fazer alguma coisa, não, mas como amor a esse reino. Esse é o grande diferencial para quem dizima e para quem oferta, é porque ama o reino, entende o reino, e não faz isso por uma obrigação, faz isso por amor ao Senhor, baseado naquilo que tem experimentado dele. Você faça isso nesse momento. Nós ainda vamos cantar uma canção antes da palavra. Pastor Douglas vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. E todo esse momento gera em nós vontade de exaltar aquele que reina sobre tudo e todos. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Vamos declarar isso nesse momento, antes de passar a palavra, com todo o coração, com toda a alma. Vamos declarar esse louvor ao Senhor ainda. Eu estava com saudade disso. De toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Declara bem forte quem é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado.
exaltado no céu. Do início, mais uma vez. Rei exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei só o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Bendito seja teu nome, ó Deus. Que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, nas nossas ações, no nosso coração. Obrigado, Pai, por esse momento de celebração com meus irmãos aqui nessa casa de oração. Pai amado, continua falando ao nosso coração através da vida do pastor Douglas. Use aquilo que o Senhor tem ensinado a ele, use as experiências que o Senhor tem tido com ele para nos abençoar, Deus. Aquilo que o Senhor colocou no coração dele, a palavra viva, eficaz, que há de nos abençoar e continuar esse culto, e continuar essa glorificação ao teu nome, porque tudo é para ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória é tua, todo o mérito é teu. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor, no Senhor, e no Senhor ela subsiste, Pai. Inclusive esse momento aqui é por tua causa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar você, se você está com sua Bíblia aí, próximo a abrir ela no livro de 2 Timóteo, no primeiro capítulo mesmo. Nós vamos falar desta carta pastoral de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Uma carta tão preciosa e que Paulo deixou como um grande presente para nós cristãos, que tem tanta preciosidade nesse texto, que vale a pena a gente ler esse texto de Timóteo, de Paulo ao Timóteo, com muito cuidado, com muito carinho, prestando bastante atenção em cada detalhe. Tamanho é a riqueza que nós encontramos nesse texto, tanto em 1 Timóteo como em 2. E esse em especial, Paulo estava próximo da sua morte. Ele já sabia que o tempo dele morrer estava chegando. Ele possivelmente já estava ciente da sua condenação. Ele estava em Roma, na prisão em Roma. E ele escreve então essa carta para o seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 15.
Vamos ler? Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hemógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou. Por eu estar preso, ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe, o Senhor, que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Oremos. Senhor, como é bom esse momento todo de culto, de louvor, de exaltação ao Teu nome. Como é bom, ó Pai, a gente ter esse tempo contigo, onde a gente faz um balanço também da nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor. E por isso, nesse momento, pedimos a Ti, Senhor, que fala conosco através dessa mensagem, através da Tua palavra, que esse momento seja um momento muito especial para todos nós. Ó Pai, ministre nas nossas vidas, quebranta o coração duro, que a gente entenda a Tua graça, a Tua misericórdia da nossa vida, como isso é importante, como isso é essencial para a gente aprender a viver os nossos dias. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Paulo, escrevendo a Timóteo, dentro de uma prisão em Roma, o cristianismo, ou melhor, ainda não se denominava cristianismo, mas os cristãos sendo perseguidos por Nero, que colocou sobre eles o peso, a culpa do incêndio que aconteceu em Roma, em 64, depois de Cristo. E aí, justamente nesse período, Paulo também é preso, e como os cristãos já estavam, além dessa denúncia, estavam sendo caluniados de várias outras informações mentirosas, ser cristão em Roma era algo muito perigoso. Era impossível declarar abertamente, sou cristão, porque você poderia ser preso, você poderia ser morto. E existia até uma forma de execução dos cristãos, que era amarrar ele em postes, colocavam combustível e ateavam fogo com aqueles irmãos ainda vivos. E eles gritavam de dor até a sua morte. Ser cristão era algo perigosíssimo, alvo dessa perseguição, de uma franca perseguição do Império Romano sobre eles. E Paulo estava preso nesse momento. Paulo estava preso por denúncias caluniosas. E nesse tempo, Paulo escreve então essa carta a Timóteo. Aí eu te pergunto, como você reage quando você se sente injustiçado? Quando falam a respeito de você algo que você não fez? Quando te julgam? Quando nas suas costas aproveitam da sua distração para tirar proveito de você? Qual a sua reação? Como você fica numa situação dessa? Você murmura, você esbraveja, você se ira, você fala mal também, você revida, você protesta. Como você se sente diante da injustiça e quando ela atinge a você, quando a injustiça atinge a sua casa, a sua família? Nos grupos discipulados a gente tem estudado o livro de Tiago, e lá em Tiago capítulo 1, diz que tenham isso em mente, sejam pois tardios para falar e tardios para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz justiça de Deus. É interessante isso. Então, o que produz a justiça de Deus? Se não é o nosso protesto, se não é uma bandeira que a gente possa levantar e dizer como nós estamos sendo injustiçados, caluniados. Nesse tempo, Paulo passando por apesar de Paulo estar passando por esse tempo de injustiça, por essa perseguição, e ele está lá numa prisão em situação
horrível. Segundo a tradição histórica, era um buraco que ele estava ali dentro. A cela dele era um buraco que tinha apenas uma abertura, aonde ele passou e entrou. E ali naquela abertura que entrava a iluminação e entrava também o ar. Mas, de qualquer forma, algo muito ruim de se estar, possivelmente umidade, possivelmente uma falta de iluminação naquele local, um ambiente escuro. E nesse momento, então, Paulo escreve a Timóteo. Sabe, e Paulo escreve a Timóteo de que maneira? Murmurando? Paulo escreve a Timóteo falando de toda a sua angústia, de todas as suas aflições? A gente percebe que não. Paulo escreve a Timóteo uma carta pastoral, mesmo sabendo que próximo ali estava a morte dele. Ele já tinha sido sentenciado, como a gente vê no capítulo 4 dessa mesma carta. A carta, inclusive, de 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. É o último registro que nós temos dele, por escrito, antes da sua morte. E é interessante como Paulo entendia essas coisas de justiça de Deus. Porque vamos parar para pensar sobre isso. O que é a justiça de Deus? Se nós estamos sendo injustiçados, a gente pensa, Deus tem que se levantar em favor do injustiçado e colocar as coisas às claras, não é verdade? E trazer juízo a quem merece. Ora, se você é transgressor da lei, se você fez algo que prejudicou o outro, logo você merece o juízo. E quem tem que aplacar esse juízo sobre o outro é Deus. A gente pensa assim. A humanidade chega até a se colocar como ateia, quando não vê a ação dessa justiça de Deus. Porque a sua expectativa é que Deus haja em favor de uma situação de injustiça. Quando vê uma criança passando fome, eles logo pensam, não existe Deus. Porque se existisse Deus, não ocorreria algo tão injusto como esse. Quando nós vemos uma criança morrendo por um ato de violência, um ato covarde, quando nós vemos a humanidade passando fome, a gente logo pensa, Deus não existe. A gente logo pensa, não. Aqueles que descreem, pensam logo, Deus não existe. Por quê? Porque onde há justiça nessa situação? Onde está Deus diante disso tudo? Se nós formos equilibrar as coisas, justiça por justiça, a gente tem que começar a olhar para nós mesmos e parar para pensar um pouco. Será que nós somos obedientes à lei de Deus? Será que toda a lei, nós cumprimos ela? Será que toda a ordenança que Deus nos manda na sua palavra, a gente é cumpridor dela? Ora, se existe algum ponto em que nós somos descumpridores dessa palavra, se em algum ponto nós deslizamos, se em algum ponto a gente tropeça, significa que a gente infringiu toda a lei. Não sei se você observou, mas no começo, quando eu li ali o texto de Romanos, falava justamente isso. Aliás, o apóstolo Paulo trabalha muito bem essa questão de justiça nas cartas de Paulo aos Romanos, na carta de Gálatas. E ele fala a respeito dessa justiça de Deus, de que nós não temos condição de obedecer por completo toda a lei. Sempre em algum ponto nós tropeçamos. Isso nós temos que reconhecer. Logo, o apóstolo Paulo diz, mas o salário do pecado é a morte. Ora, se a gente transgride a lei de Deus, nós estamos pecando. E o que nós merecemos então é o quê? A condenação. Ninguém tem condição de cumprir plenamente. E como diz lá em Gálatas, se você não cumpre plenamente, logo você é maldito. Ora, se todos nós pecamos e transgredimos a lei de Deus, significa então que a nós cabe a condenação.
a todos nós cabe somente esse juízo. Se for para Deus aplacar o juízo sobre a humanidade, então é melhor que Ele aniquile a humanidade. Mas existe algum recurso para quem está condenado? O último recurso para um condenado é a misericórdia de Deus. É a graça dele. Esse é o último recurso. Porque já está sentenciado que o salário do pecado é a morte. Mas aí Deus então levanta uma opção ainda para a gente. Para que a gente clame pela misericórdia dele. E a misericórdia de Deus, demonstrada quando ele envia Jesus Cristo, seu Filho, para pagar o preço dessa condenação na cruz e morrer a morte que nos era devida. Logo então nós temos acesso a Deus por essa graça, por esse favor imerecido. Porque nós nos salvarmos por nossa própria condição, nós não podemos. Não temos condição disso. Logo nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. E isso não é mérito nosso, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Não é uma ação, uma boa ação minha, que vai compensar o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado, o que eu faço de errado, me leva à condenação. Mas pela misericórdia de Deus. Então o último recurso para quem está condenado é a misericórdia de Deus. Esse é o último recurso. E logo, se a gente recebe essa misericórdia, o que Deus pede de nós? Que nós agora transmitamos essa misericórdia uns aos outros. Que a gente viva essa misericórdia, para que essa misericórdia, por nós uma vez alcançada, possa ser alcançada também por outros que não têm acesso ainda a ela. Foi essa decisão que Deus teve. Foi esse recurso que Ele nos deu para que nós tivéssemos acesso a Ele. E nesse texto nós podemos observar uma situação bastante interessante, que é o caso de Onesíforo. Lá no versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Onesíforo plantou misericórdia. E a oração de Paulo é que ele colha misericórdia. Se você planta misericórdia, você colhe misericórdia. É isso que está escrito lá em Mateus 5,7, no Sermão da Montanha. Não é verdade? Quando Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, é interessante a gente observar isso tudo, porque a atitude de misericórdia pode fazer toda a diferença na vida de um ser humano. De alguém que sempre foi condenado, de alguém que sempre foi injustiçado, ou recebeu propriamente da justiça, mas nunca viu um outro recurso. Saiba que existe recurso sim, é a misericórdia de Deus. E como servos do Senhor, como igreja, nós precisamos estender essa misericórdia. Sabe por quê? Quando eu recebo a misericórdia de Deus, quando eu recebo a misericórdia do outro, e quando eu exerço misericórdia sobre o outro, então as coisas começam a mudar. E a primeira coisa que acontece é que o ambiente de angústia, de inferno, de trevas, se torna um refrigério, um novo ambiente. Ele refrigera o ambiente. Esse texto, quando fala, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Algumas traduções dizem, ele me recreou. Mas a palavra do original grego, as melhores traduções são reviver, refrigerar, reanimar, reviver mediante um ar fresco. Sabe quando a gente viaja
e deixa a casa toda fechada, e ela fica muitos dias aquela casa fechada, às vezes aquele cheiro de mofo. Quando a gente chega, está insuportável. E aí a gente então chega, abre as janelas, abre as portas, e entra aquela brisa suave, fresca, e muda todo aquele ambiente, leva para fora aquele ar pesado, e o ambiente torna-se um ambiente leve novamente, agradável. É isso que Onesíforo fez quando chegou até Paulo. Sabe, Onesíforo, Paulo estava ali angustiado porque a injustiça dói. Ele havia sido abandonado pelos seus companheiros e de repente eu imagino a alegria de Paulo quando vislumbra, vê ali Onesíforo chegando, ele colocando em risco a própria vida para visitar Paulo, para reacender a chama na vida de Paulo, para trazer alegria ao coração de Paulo, para tirar aquele ambiente de aflição, de angústia, de tristeza na vida de Paulo. A gente aprende aqui com Paulo que, em muitos casos, somente a presença de uma outra pessoa é capaz de refrigerar o ambiente que a gente vive. Um ambiente onde muitas vezes se encontra um inferno ali. Onde se encontra uma angústia tremenda. E Deus usa a outra pessoa para chegar naquele ambiente e restaurar as coisas, reanimar, reviver. É interessante quando a gente lembra lá do Éden, Deus criou todos os animais e Adão, ele começa a observar os animais e ele se sente só. Apesar da presença de Deus ali constante, mas Adão se sente só. E Deus então diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Sabe, eu imagino quantas pessoas estão passando por esses dias isoladas. Mas isoladas de todo mundo. Algumas pessoas morando só e não tem com quem conversar. Ou outras pessoas mesmo estão isoladas dentro das suas casas porque a relação entre a família é conturbada. É uma relação difícil. E Onesíforo aqui, ele representa, de fato, de forma verdadeira, tão pura, o que é ser igreja. Igreja é isso. Igreja é transformar aquele ambiente. Igreja é renovar aqueles ares. São aquele ar mórbido em um ar limpo, um ar puro, um ar que reanima, que reaviva. Será que você tem reanimado, tem reavivado o ambiente onde você está? Será que você tem ido a lugares assim? Será que a sua casa ela é reanimada, reavivada? Será que você traz esse refrigério no ambiente onde Deus tem colocado você? Ou seja, será que você tem sido igreja de verdade? Será que você tem feito a diferença no ambiente onde você está? Será que se você tem sido sal para a terra? Será que você tem irradiado a luz de Cristo para o mundo? Transformando o ambiente, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo alegria. Arrombando as portas do inferno e tirando o inferno daquele lugar. Tirando o inferno daquele lugar e de dentro das pessoas também. Será que essa é a sua postura como igreja? É muito interessante esse exemplo que aconteceu na vida de Paulo. Paulo ensinando isso ao jovem pastor Timóteo. Sabe, a preocupação do apóstolo Paulo para que Timóteo faça dessa maneira também com as próximas gerações, com aqueles com os quais ele iria pastorear.
Ele iria cuidar. Então, a gente aprende que quando a misericórdia de Deus nos alcança, quando eu recebo misericórdia do outro e quando eu exerço misericórdia na vida do outro, a gente refrigera o ambiente. Outra coisa que acontece é que quando essa misericórdia é estendida de Deus para nós, do outro para mim, para você, e de você para outra pessoa, isso cura emoções negativas, sabe? Isso cura mágoas, isso cura ressentimentos, porque você começa a olhar as coisas de um olhar diferente. Perceba, se você olha para você como digno de condenação, mas pela graça de Deus você foi alvo do amor dele, e mesmo você merecendo, você não recebe o que você merece da parte de Deus. Você recebe algo muito gracioso da parte de Deus. Quem é você para merecer a salvação? Quem é você para receber a restauração em Cristo Jesus? Se a gente tem essa dinâmica de vida, esse pensamento correndo sempre nos nossos pensamentos, isso é um hábito do nosso coração, é muito mais fácil no meu lidar com os outros. Porque eu sempre vou olhar o outro com um olhar de misericórdia. E muita gente tem as emoções adoecidas porque não permite a misericórdia de Deus trabalhar profundamente na sua vida. Ainda está naquele esquema de lei e boas obras, de cumprimento da lei. Só que essa troca não gera justiça. Essa troca, a justiça dela gera morte. Mas a justiça da misericórdia gera vida. Pessoas que guardam poços de ressentimento, de má água, né? Aquela água que se aloja dentro de você e que fica parada, e ela apodrece, ela amarga. Um ressentimento que está ali alojado, e a única pessoa que é prejudicado é aquela pessoa que possui esse poço de mágoa dentro dele. Liberte-se disso, meu irmão. Não permita que dentro de você acumule esse tipo de ressentimento, de remorso. Entenda a graça e misericórdia de Deus. Se veja como não merecedor. E entenda como, assim como você não merece, o outro também não merece. Mas Deus concede graça a ambos. É interessante como Paulo trabalha isso. E a gente percebe como Paulo é curado. Quando a gente tem essas emoções bem resolvidas, a gente faz uma leitura do ambiente muito mais saudável. Sem ficar acusando os outros, sem ficar se vitimizando. Lá no capítulo 4, versículo 16. Diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Quando Paulo foi injustamente preso e julgado, as pessoas pelas quais ele contava para estar ali, para dizer, não, tudo isso que estão falando a respeito de Paulo é mentira. Paulo, ele pregou o amor, ele pregou a unidade entre as pessoas. Essas afirmações são caluniosas. Paulo esperava disso daqueles que eram próximos a ele, daqueles irmãos, por exemplo, que viviam com ele, com os quais ele dedicou tanto tempo pregando o evangelho. De repente essas pessoas o abandonam.
E uma atitude comum que a gente percebe que todo mundo faria no lugar de Paulo é esbravejar. É condenar essas pessoas que fizeram isso. É dizer palavras ruins a respeito dessas pessoas. Mas é interessante que Paulo, ele percebe isso e ele diz que isso não lhe seja cobrado. Nesses versículos que nós lemos aqui, que nós lemos lá do capítulo 1, do versículo 15 ao 16, Paulo também fala que os da Ásia o abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Paulo usa um versículo para falar a respeito da sua dificuldade e usa 3 para falar da graça e misericórdia que ele recebeu através de Onesíforo. Uma pessoa saudável emocionalmente, ela sabe fazer leitura das coisas de forma racional, de forma equilibrada. De forma que ela não se engana a respeito do que está acontecendo. De fato, as pessoas o abandonaram. Algumas pessoas o traíram. Mas isso não toma o coração dele, a ponto dele amargurar, a ponto dele se esbravejar. Mas ele sabe valorizar muito mais aquele que com ele usou de misericórdia. Sabe, essa não é uma carta de uma lamúria de um injustiçado. Essa não é uma carta de alguém que é vítima o tempo todo. A misericórdia, quando eu entendo o processo da misericórdia como um todo, eu também não sou vitimista. Tudo é culpa do outro. Tudo que acontece comigo é porque outra coisa exterior aconteceu e eu sou vítima disso. Você sabe mensurar bem as situações. E isso vai te tornando um perdoador. Uma pessoa que tem uma característica de perdoar o tempo todo. De forma branda, de forma quase que automática. Porque, aliás, por que gastar tempo? Gastar nossa energia, o nosso vigor, as nossas emoções, acusando os outros, denegrindo, se vitimando. Se a gente pode compreender a razão da misericórdia de Deus em nós. Aliás, a gente não pode compreender a razão, mas tentar compreender a misericórdia de Deus e tentar reproduzi-la na vida de outras pessoas. Então, ao fato dessa misericórdia a gente exercer no outro e ela ser exercida em nós, isso cura a gente. Agora, quando nós recebemos a misericórdia de Deus, ou quando nós recebemos misericórdia dos outros, mas nós não exercemos misericórdia sobre o outro, aí, na verdade, nós estamos cultivando um espírito egoísta. Um espírito que olha apenas para si, para o seu umbigo. Que a primeira coisa a se pensar é sempre nos meus desejos, nas minhas vontades, nas minhas intenções, nas minhas necessidades, nas minhas dificuldades. E não sei se você já parou para analisar isso, mas o egoísmo é a base primária para quase todo tipo de pecado. Começa a pensar. Ira, inveja, facção, adultério, roubo, furto, promiscuidade, fornicação, qualquer atitude de que você, lascívia, tudo isso vem, egocentrismo, tudo isso vem dentro de nós, um amor próprio a despeito do outro, um amor próprio
a despeito de Deus. E isso é antagônico àquilo que Deus nos ensina. Eu não posso dizer que o egoísmo é a base de todo o pecado, porque honestamente eu nunca me aprofundei muito nesse tema, mas se a gente for parar para analisar quase todos os pecados, a base dele nasce do egoísmo. E do egoísmo é a base que gera o pecado, e pecado gera vergonha, gera afastamento, gera rompimento, gera isolamento. Quer ver? Quando o homem pecou ali no Éden, e Deus, ele tinha uma relação plena com Deus, de amizade, de conversa, de amor, de troca. De repente Deus vai atrás do homem. Mas onde está o homem? O homem está escondido. E o homem muda. Ele muda a sua forma de se ver. E ele muda a forma de ver a Deus também. Porque o pecado trouxe a ele vergonha. O pecado fez com que ele cobrisse o seu corpo. O pecado gera uma catarata nos nossos olhos espirituais, de maneira que a gente não consegue mais enxergar com clareza a realidade, com definição. A imagem fica turva. O que nós enxergamos são vultos. Porque o pecado ele nos impede de enxergar a realidade espiritual. E a única fonte capaz de nos limpar os nossos olhos espirituais de novo, dessa catarata espiritual, é Jesus Cristo, que nos ensina novamente a ser seres humanos. E Ele vem aqui na terra, Ele se faz homem e começa a nos ensinar, olha, o projeto de Deus é que vocês amassem uns aos outros, é que vocês cuidassem uns dos outros. Esse é o processo de retorno. A humanidade sonhada e planejada por Deus, que pelo pecado houve esse rompimento, essa separação de Deus. E uma vez que a gente se envergonha, a gente se isola, a gente deixa de fazer a vontade dele. Veja o procedimento de Fígelo e Hermógenes. Eles abandonaram Paulo. Se você ler no final da carta, outras pessoas também abandonaram Paulo. Pessoas que Paulo tinha confiança. E outros Paulo teve que mandar para outras províncias para cuidar das igrejas. E Paulo estava sozinho. Só tinha ali Lucas, eventualmente cuidando, muito provavelmente porque Lucas também era médico. E Paulo já estava idoso, precisava de alguém para cuidar da sua saúde. Então, Paulo nesse momento tão difícil, momento que ele mais precisava das outras pessoas, mas essas pessoas, uma vez munidas do pecado, se afastaram de Paulo. E Paulo, se você for ler várias vezes nesse texto de 2 Timóteo, Paulo fala a respeito, usa a palavra covardia, se envergonhar, porque pela palavra de Cristo, nós não nos envergonhamos. É o pecado que gera vergonha em nós. É o pecado que nos faz nos afastarmos uns dos outros. Isso que nós estamos vivendo hoje, não é razão da igreja se afastar umas das outras. Nós temos ferramentas, veículos, nós temos meios de ainda assim a gente ligar uns para os outros, a gente se importar, saber como cada um está. Exercer a misericórdia de Onesíforo. Essa misericórdia que levou ele até a Paulo, a exercer na vida de outras pessoas. Só que o oposto disso, infelizmente, a igreja está cheia. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele define bem esse tipo de pessoas que estão na igreja. Ele chama elas de joio. Às vezes, as pessoas confundem um templo de repente lotado, um templo com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas e diz, como aquela igreja é grande. Mas os olhos do Senhor é diferente. Os olhos do Senhor não vê
apenas as pessoas que frequentam aquele recinto. Os olhos do Senhor não veem apenas as pessoas que, por exemplo, sobem para tocar uma música, para cantar, para entoar louvores, ou para demonstrar os seus dons, os seus talentos. Os olhos do Senhor observam aqueles que exercem misericórdia, porque essa é a verdadeira igreja. Porque é impossível não exercitar misericórdia sobre o outro se a misericórdia de Deus é ativa em mim, e eu entendo isso profundamente. É algo instantâneo. Sabe, mas o que a gente muitas vezes percebe é que as pessoas, elas querem para si misericórdia, mas que para o outro elas querem justiça. Elas querem para si que Deus olhe com graça e lhe conceda as bênçãos, mas para o outro que errou com ela, aquele dali, Senhor, o Senhor exerça o juízo. Aquele juízo da lei. Porque ele não cumpriu a lei do Senhor, ele pecou contra o Senhor, ele pecou contra mim, me fez mal, então sobre ele cabe a justiça. Só que quando a gente está pensando dessa maneira, a gente não está debaixo da misericórdia de Deus. A gente ainda está debaixo da lei. E era a grande controvérsia entre os judeus e os gentios, era esse exercício da lei, era esse exercício sob o exercício do tempo da graça através de Jesus na vida uns dos outros. Deus nos chamou para exercer misericórdia para com os outros. Porque aonde existe a graça, o evangelho de Deus alcança, não existe pecado, não existe vergonha. Versículo 12, capítulo 1 diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Nós não nos envergonhamos, pelo contrário, o Evangelho de Cristo não nos isola. O Evangelho de Jesus Cristo não rompe. O Evangelho de Jesus Cristo não afasta. O Evangelho de Jesus Cristo não abandona. O Evangelho de Jesus Cristo vai além, ele vai atrás do ferido, ele oferece graça, ele oferece amor, ele oferece misericórdia. Jesus Cristo, quando estava ali, almoçando com os publicanos, e aí os fariseus começaram a acusar: olha, vocês comem com esses pecadores. Jesus o que responde? Olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Portanto, aprendam o que diz: misericórdia é o que eu quero e não sacrifícios. Ou seja, eu quero que vocês exerçam um amor um pelos outros e não o cumprimento dessa justiça da lei, das boas obras. Porque eu enviei a lei para vocês, mas não para que vocês fossem descumpridores da lei, mas para que vocês entendessem que vocês por si só não dão conta de cumprir toda a lei. Então vocês precisam do meu Filho Jesus Cristo, e só tem acesso ao meu Filho Jesus Cristo pela misericórdia e pela graça. Agora essa graça, uma vez alcançada na sua vida, você deve exercê-la também na vida dos outros. João 13:35, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. As pessoas vão saber que a igreja de verdade se manifesta quando a gente ama uns aos outros. O maior testemunho não é de Deus aqui na terra a respeito da sua igreja, não é quando nós manifestamos os dons de Jesus Cristo, os dons espirituais, mas é quando nós frutificamos o fruto do Espírito. E o maior fruto e a maior manifestação desse fruto é o amor. Portanto, se recebemos misericórdia, devemos ser misericordiosos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Interessante. Eu exerço misericórdia e a misericórdia me é alcançada. Porque eu tenho acesso à misericórdia, porque eu exerço misericórdia na minha vida. E é interessante no versículo 17, porque a misericórdia não é apenas uma pena que você sente do outro, uma vontade de fazer algo pelo outro. Diz assim: ao contrário, Onesíforo, ele não se envergonhou por Paulo estar preso. Versículo 17. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Olha que situação interessante. Paulo, muito provavelmente, segundo a história, a tradição histórica, Paulo foi preso em Corinto e foi levado até Roma. Até então, Paulo estava tido como desaparecido. Ninguém sabia onde estava Paulo. E Onesíforo foi em busca de Paulo. Saiu percorrendo todos os lugares, buscando encontrar o apóstolo Paulo, aquele irmão querido e amado. Diz o texto: procurou-me diligentemente até me encontrar. Ou seja, uma atitude de misericórdia que tem uma ação, que realmente exerce uma ação que vai até a pessoa que está precisando e não espera ser acomedido, receber a informação. Uma atitude de misericórdia que busca Paulo, que busca quem precisa. Será que nós temos tido atitude de misericórdia? Sabe, tanta gente precisa do seu cuidado. Tanta gente precisa do seu amor. Tanta gente precisa dessa misericórdia que está em você para alcançar ela. Tanta gente vivendo no inferno, precisando ser resgatada. Tanta gente precisando que a igreja chegue até ele. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que vêm aqui durante a semana para levar essas quentinhas para as pessoas que estão na rua, que precisam desse alimento. Sabe, louvamos a Deus pelas vidas das ONGs, pela vida dos irmãos que estão batalhando, percorrendo casas, contribuindo com idosos que não podem sair, fazendo compra para essas pessoas. E eu faço para você uma pergunta: o que você tem feito? Você exerce misericórdia? Você tem uma atitude de ir buscar quem precisa? Você tem cuidado daquelas pessoas que estão próximos a você, os da sua família? Você exerce misericórdia na vida deles? Eles são alvo da graça e misericórdia de Deus através da sua vida? Você compreende as necessidades e dificuldades dessas pessoas? Sabe fazer uma avaliação real, equilibrada, do que acontece de verdade com essas pessoas, e você equilibra para poder ajudá-las? Você exerce misericórdia com os demais irmãos da igreja? Sabe, vivemos tempos em que muitas pessoas têm diversas necessidades. Eu quero te convidar para essa reflexão, para que você permita que essa graça, esse amor, essa misericórdia que inunda o seu ser, possa alcançar as pessoas que estão fora também. Primeiro os de casa. Não faz o menor sentido o caminho inverso disso, você cuidar dos de fora e não cuidar daqueles que estão dentro da sua casa. Isso é escândalo para aqueles que estão próximos a você. Mas se você cuida daqueles que são próximos, da sua família, e estende esse cuidado a outras pessoas também, isso é graça de Deus manifestando na sua vida. Então, a misericórdia do Senhor cada vez mais há de alcançá-lo.
como aconteceu na vida de Onesíforo. Essa foi a oração de Paulo por ele. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. É interessante que no versículo 16 também diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. A misericórdia se estende ao nosso lar. A bênção de Deus se estende para aqueles que estão conosco, porque a gente se torna uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Uma árvore que é capaz de dar fruto para alimentar quem tem fome, para dar ânimo, consolo, conforto a quem está cansado, aflito e se repousa numa sombra de uma árvore fresquinha. É assim que Deus quer nos ver, meus irmãos. E é assim que eu quero convidar você a refletir nessa noite. Seja misericordioso, seja gracioso, ofereça misericórdia. Peça a Deus como você pode exercer misericórdia nos outros. Peça a Deus para iluminar, para você ter ideias de onde essa misericórdia possa estender através de você na vida de outras pessoas. Seja igreja para valer. Amém? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo. E enquanto isso eu quero que você reflita e pense, para que você imagine pense o seguinte: se você exerce misericórdia na vida de outras pessoas, ou se você tem sido muito seletivo na misericórdia, pense se de fato a misericórdia de Deus é algo bem trabalhado no seu interior, a ponto de você estender isso a outras pessoas. Analise o seu interior, como estão as suas emoções. Se você é uma pessoa que guarda muitos ressentimentos, muitas mágoas, se você é uma pessoa que condena muito os outros, se você é uma pessoa que sempre é vítima, meu querido, comece a avaliar essas coisas. Não seja refém disso. Peça a Deus para te libertar, para que você entenda que essa misericórdia que alcançou você também pode alcançar aquele que te feriu também. Perdoe, ame, que o Senhor Deus cure o seu interior, que você seja um canal de bênção, de graça, aonde você estiver. Que a paz de Deus repouse sobre as suas palavras, que onde existe contenda, confusão, você possa chegar com palavras doces, palavras de reânimo. Quando vier alguém falando mal de outra pessoa, injustiçando, que você seja essa bênção na vida do outro. Então eu te convido a orar. Antes dessa oração, nós vamos cantar essa canção. E depois a gente vai fazer uma oração. E se você também ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, que você possa refletir a respeito disso também neste momento. Ok? Que você tome essa decisão hoje. Que você se ajoelhe aí e nós vamos orar daqui a pouco. Então, prepara teu coração, fale com Ele agora. Cante essa canção com a gente. E que o Espírito Santo complete a obra no seu interior. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir, amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e
Vamos orar? Falar com o Senhor, nosso Deus, agora. Ó Senhor, que isso que foi lido aqui, Pai, que isso que foi cantado possa ser algo real na nossa vida. Ó Senhor, quantas pessoas estão assistindo agora esse culto e se sentiram tocadas porque precisam de um conserto contigo. Ó meu Deus, que o Senhor haja profundamente e vá curando essa pessoa, Pai. Cure essas dores, essas enfermidades, meu Deus. Visite elas profundamente, para que tanto na parte que elas não têm domínio, não têm controle de suas emoções, como naquilo que elas têm controle, o Senhor possa atuar, limpando, meu Pai, restaurando, dando uma compreensão cada vez maior do que é a Tua graça, a Tua misericórdia, para que sejam pessoas saudáveis onde elas vivem, meu Pai, para que elas exerçam misericórdia, graça, amor, aonde o Senhor tem as plantado. Cura, meu Deus, cura. Faça de nós uma igreja cada vez mais saudável, uma igreja cada vez mais ativa nessa sociedade doente, Senhor. Que aonde há rancor, aonde há ressentimento, aonde há ira, a gente possa chegar com a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Porque onde abunda o pecado, superabunda a bondade de Deus, a graça de Deus. Para que essa cidade seja irrigada com Teu amor, para que muitas e muitas pessoas venham conhecer o Teu Filho Jesus. Pai, cuida de todos nós, aqueles que querem aceitar ao Senhor, Pai, receba-os no trono da Tua graça. Você que quer aceitar Jesus Cristo, repita comigo essas palavras: Senhor, por muito tempo eu vivi de acordo com as minhas vontades, mas agora eu entrego os meus desígnios a Ti. Os meus caminhos são Teus. Refrigera a minha alma, Senhor. Eu recebo Tua graça e Tua misericórdia. Recebo Teu Filho Jesus em minha vida. A partir de hoje, realiza em mim o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, abençoe essa igreja, Pai. Abençoe a liderança, visite o pastor Joel, os demais pastores. Visite cada líder de discipulado, ó Pai. Visite cada líder de ministério, Senhor. Não deixe que eles se esmoreçam, mas aviva uma chama, Pai, do Teu dom em cada um de nós. Cada servo Teu que faz parte dessa igreja, Senhor. Que quando a gente voltar, a gente ainda volta de maneira mais intensa trabalhando nessa cidade. Porque queremos ganhar elas para Ti, para o Teu Filho Jesus Cristo. Pai, que a gente permita que o Senhor realize os Teus sonhos em nós. Que o nosso pecado, ó Pai, não venha obstruir esse caminho, mas nós queremos nos arrepender dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Cuida de toda a igreja. Todas as pessoas que estão assistindo, cuida, Pai. Pessoas que são desta igreja, são... Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe a todos. Cuida da saúde de todos, ó Pai. E afasta esse vírus de nós, meu Deus. Para que a gente possa ter a alegria de cultuar em comunidade novamente com toda a igreja. Assim nós Te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ser uma bênção pra Você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra Você, em compromisso e
coração. O amor é dom de Deus, para sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Que Deus nos abençoe, queridos. Uma excelente semana debaixo da graça do Senhor. Que Deus abençoe cada dia dessa nova semana que está começando. E até o próximo domingo, onde nós estaremos celebrando o nome do Senhor. O amor é dom de Deus, para sempre